Shalom, shalom. Mais um vídeo para o canal Pensando nas Escrituras. Eu mudei o nome porque os próximos vídeos vai ser tem sido, Pensando nas Escrituras e também para definir, a minha trajetória nesse mundo, nesse sistema, até quando Yoshua voltar pela segunda vez. Esse vídeo e os outros que eu vou estar gravando, depois volto dar continuidade nas igrejas do Apocalipse, as 7, parei no Pérgamo. Eu quero nessa manhã falar que a partir desse ano 2026 eu não faço mais parte do sistema religioso, ou seja, nenhuma denominação. Até então eu estava frequentando uma igreja batista, tradicional. Então, nada contra o pastor, nada contra os membros dessa igreja. O pastor até hoje atual foi minha ovelha, quando eu pastoreava. Então eu não quero mais continuar, porque o sistema religioso hoje, ele não é a igreja de Yoshua. Não é. A igreja de Yoshua, ela é uma igreja que não tem rótulo, não tem bandeira denominacional. Quando Yoshua vier a esse mundo pela segunda vez buscar a sua igreja, ele vai buscar aquelas pessoas que são seladas, que têm o Espírito Santo habitando, morando dentro dela. E quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa, isso é graça, ele transforma essa vida, ele muda a maneira de pensar, o seu agir, e tornando essa pessoa uma nova criatura. Morando ainda, estando ainda nesse mundo, claro que essa pessoa ela luta todo instante contra a sua carne, porque infelizmente essa carne, esse corpo, ele ainda tem, vamos dizer assim, as consequências do pecado original. Esse corpo ele só vai realmente ser livre do pecado só quando receber o seu corpo transformado, o seu corpo glorificado. Aí sim, com certeza, a salvação de cada indivíduo que foi alcançado por essa graça vai ser completa. Enquanto isso, nós vamos vivendo uma verdadeira batalha, não contra a carne, não contra a sangue. Paulo deixa claro isso lá em Efésios, mas contra principados e potestades. E nessa luta, o nosso corpo mortal, ele vai sempre sofrer as consequências do pecado original. E aí o que seria essas consequências? Os desejos da carne, que outrora não tínhamos. Mas uma vez que Eva desobedeceu a ordem e levou também o seu esposo Adão a desobedecer a ordem, então sofremos as consequências. Yoshua, o Pai Eterno, envia o Filho, Yoshua morre na cruz, ressuscita, envia o Espírito para nos consolar, para nos ajudar nessa caminhada, até que possamos recebamos esse corpo transformado. Claro que com isso
no decorrer dos anos, a igreja, aqueles que foram alcançados pelo Yeshua através do Espírito, o Espírito convenceu do pecado, da sua vida pecaminosa, ele passou a fazer morada. Mas é aí, não somos perfeitos, temos as lutas do dia a dia que o próprio Yeshua nos falou. Precisamos viver uma vida de renúncia o tempo todo, porque o Evangelho é renúncia, renunciar mesmo, né? E com isso, nós vivemos nesse mundo dessa maneira. Só que, de contrapartida, a igreja local, né, ela não consegue transmitir realmente o Evangelho como as pessoas precisam viver. Então a igreja, ela acabou se corrompendo, né, durante uns séculos até chegar o presente século. Ela a igreja, eu queria fazer um livro, escrever, né, lançar um livro falando sobre a relevância da igreja hoje na vida do indivíduo. A igreja hoje local, ela é realmente a igreja ao qual está ali nas escrituras, ao pé da letra? Não, né? Ela existe práticas no culto que não tem nada a ver com o culto ao eterno, né? A igreja deixou o paganismo entrar dentro, né, dos seus cultos. Por aí afora vai, né? Então, a igreja, por exemplo, se falar que, como orienta as escrituras, Tiago, confessar o nosso pecado uns aos outros, né, para nos edificarmos, para nos ajudarmos, nesse sentido, ajudarmos, não os que estão fora, mas os de dentro, os de fora. Ele vai ver a igreja que realmente deveria ser uma igreja diferente. E nos outros vídeos eu vou deixar isso mais claro, né? Agora, nesse aí pode estar algo confuso, mas vamos pegar como um exemplo. Muitas pessoas se tornaram membros de uma instituição religiosa, né? Vamos dizer, pessoas antigas como eu, com medo de ir para o inferno. Quem tem medo de ir para o inferno, vai para o inferno. Não é o medo do inferno que vai livrar a pessoa do inferno. Certo? Então, quando se pregava sobre o inferno, terrorizava as pessoas. As pessoas ficavam com medo e acabavam aderindo ao sistema religioso. Não porque o Espírito Santo fez uma obra nessa vida. E com base nisso, né, a igreja ela sofre hoje essas consequências de uma má pregação, de uma má exposição das escrituras. Isso é um exemplo que eu estou dando. É um exemplo de muitos. Então, se você confessar, voltando, se você confessar o pecado, se eu falar os meus pecados que eu cometo, os meus erros, muitas pessoas vão ficar escandalizadas. Por quê? Porque, como pode o Austin, sendo um pastor, fazer isso, pensar isso, enfim, né? Vai lá, e tem igreja, vamos lá, tem uma igreja, uma instituição religiosa que os membros confessam os seus pecados. Mas, meus amigos, a bem da verdade é essa. Pode até acontecer isso, mas quem confessa os seus pecados mesmo, ele não fica naquela igreja, aquele local por muito tempo, aquela denominação. Não fica. Por quê? Alguns que são salvos realmente, que têm realmente o Espírito Santo,
vai abraçá-lo, vai ajudá-lo a superar, né, o seu pecado, os seus erros. Mas tem outros que ficarão escandalizados eternamente, vão julgá-lo, enfim, porque não está preparado, sabe? Não está preparado para isso. A pessoa, quando fala que é pastor, automaticamente cria assim, é uma pessoa perfeita. Por quê? Porque o próprio sistema, né, se colocou dentro de uma bolha de vidro e quando se fala de qualquer tipo de denominação, são pessoas que estão ali, que são pessoas intocáveis, são pessoas perfeitas, e não são perfeitos. Tem os erros, cometem erros, eu como você, nós cometemos, mas não foi isso que foi nos passado. Bem na verdade, o que foi passado, uma vez que você está dentro, você não peca mais. Uma vez que você está dentro, você não comete mais erros. Essa é a realidade. Quem tem ouvidos, ouça. Por muitos anos, séculos, isso foi passado. Tanto do sistema religioso, seja protestante, seja o católico, é isso. E depois vão se vendo, né? Tanto da parte do... vemos aí os padres, né? Sendo aí a Igreja Católica ser acusada durante anos, prática de pedofilia. E não só lá, como também dentro do protestantismo, né? Então, não é isso, né? Então, o que precisa realmente é reconhecer que tudo isso está errado, porque o Espírito Santo, de acordo com as Escrituras, ele não opera na divisão, As Escrituras, se a Escritura vamos dizer, é o poder máximo, né, dentro de qualquer sistema religioso, e lá diz que o Espírito Santo ele não opera em divisão. Então, começa por aí. A igreja, hoje o sistema, ele cada dia mais vai mostrando que realmente ele tem falhas, porque não se submete literalmente às Escrituras. O que se submete? A interpretação de cada líder religioso ou de cada clero. Essa é a realidade, né? Como foi no passado, continua sendo hoje, só que hoje de repente maqueia mais, né? Mas depender realmente das Escrituras, não. Incrível que pareça, a igreja hoje ela serve mais para mostrar status. Se você está ali dentro, se você pensar um pouco diferente da liderança, você já é visto com outros olhos, né? Aí você também nunca fará parte dessa liderança por pensar diferente, seja teologicamente, seja de qualquer uma outra forma. E ficam alegando que o Eterno fez robô, quando se fala da doutrina da predestinação, né? E querem defender o livre-arbítrio. Mas quando você pensa diferente, aí você não faz parte, você tem que pensar igual. E se você pensa igual, para mim é robô, né? Você está ali, seguindo somente aquilo ali, foi programado para aquilo, né? Não dá. Então é isso, né? Eu vou parar com esse vídeo, depois eu vou continuar com outros. Pretendo colocar o que eu penso, né,
sobre a minha caminhada e dizer que sou pecador, sou falho. Eu peço todos os dias ao Eterno que Ele me, através de Yoshua, em nome de Yoshua, que me encha do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não queria pecar, não queria viver uma vida de pecado, eu não queria entristecer o Espírito Santo, mas faço tudo o contrário, faço tudo errado, eu não consigo. E eu busco isso, né? Eu amo as Escrituras, mesmo que tenha versões que tenha erros, mas eu amo as Escrituras. Então é isso. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.